Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informação, melhores conhecimentos, fazendo a gestão do seu negócio e fazendo a sua empresa prosperar. O canal da NTBA tem um oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre o empreendimento certo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Ilhas Resorts, Viana Residência, Navegantes, são muitas as opções para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa viver bem aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Ao longo do seu episódio do canal da NTBA, o QR Code da Construtora Miramar vai passar, dá um clique, conheça melhor os empreendimentos para você viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a Construtora Miramar. O canal da NTBA tem o apoio de Palais Hotel. Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo. Seja para o lazer, seja para passear com a família, para os negócios, a uma quadra da praia, próximo aos atrativos turísticos, na região turística da costa da Mata Atlântica, facilidade de deslocamento para outras cidades vizinhas. Então, estrategicamente localizado, com toda a estrutura, conforto e segurança para você, e um café da manhã com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade para balanços e balancetes, emissão de guias para recolhimento de tributos e impostos, é excelência na gestão contábil da sua empresa, aliando profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração. SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. Queria aproveitar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, refletir um pouco, principalmente na área do turismo, da hospitalidade. A gente fala assim, por que as pessoas viajam? Quais são as motivações que levam alguém, eu, você empreendedor, a sair da nossa casa, da nossa residência e ir para outro local? Claro que se a gente for enumerar aqui, sejam os aspectos naturais, eu quero ir à praia porque está calor, eu quero ir à montanha porque está mais fresco, está frio, eu quero viver um clima diferente de onde eu moro. Não tenha dúvida que essas são talvez as primeiras razões. Eu quero conhecer, ter um contato com uma outra cultura, quero conhecer gente nova. Claro, são outras inúmeras razões que vão nesse sentido. Mas seguramente, algo que fascina todos nós, né? Fascina a humanidade. Talvez seja revisitar o seu passado. Enxergar aquilo que já aconteceu. Quem de nós não fica encantado de ver um monumento, de ver uma obra construída há 100 anos, 200 anos, 500 anos, 3.000 anos, 5.000 anos? É a história que nos ajuda a entender o presente e compreender o futuro. É sobre esse assunto ligado ao turismo e outros que nós vamos conversar agora no episódio de hoje, naquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no café com um oferecimento de NNE Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para discutir as estratégias da sua empresa e para fazer o seu negócio prosperar. No episódio de hoje, a NNE Santos traz, no cantinho gostoso da nossa conversa no café, Fernando De Gaspari, que já é nosso habitué, Fernando. Seja bem-vindo. Estarei sempre assim que precisar, Alexandre. É uma satisfação imensa. É satisfação nossa, Fernando, porque você é um profissional, é uma pessoa bastante eclética. Né? Obrigado. Falar de meio ambiente, falar da geografia, falar do desenvolvimento da atividade turística, falar de história. E acho que o tema hoje é bastante oportuno para a gente bater um papo, é justamente isso. Através da história, o turismo se desenvolve. E não é simplesmente a gente reportar aqui que em outrora os Grand Tours, né, das grandes famílias mais abastadas da Europa levavam, né, ou proporcionavam aos seus filhos, aos seus parentes mais próximos, uma condição de viajar
né, de se deslocar, de conhecer culturas, né, de ter contato com outros povos, que depois de um grande, né, de um grande itinerário, voltavam para contar suas aventuras. Obviamente isso é a história do turismo, mas talvez uma das coisas que movimente o turismo seja a história, Fernando. Exatamente, como nós já dissemos aqui inúmeras vezes, o turismo é uma atividade fantástica, que ela se apropria de tudo que existe, de todas as profissões que existem na face da Terra, Não, menos a indústria bélica, que nós fazemos questão de dizer que isso não nos interessa. não nos interessa porque destrói, inclusive, a nossa história, Exatamente. né? Diversos conflitos aí bélicos ao longo da história, É, né? Ao longo da história, acabaram tendo ali como um dos principais pontos negativos a destruição do patrimônio. E é até interessante aqui, a gente não vai aprofundar, mas vamos falar de história, sim. né? Não querendo invocar a indústria bélica, mas é interessante notar que o maior conflito que nós tivemos até hoje identificado foi a Segunda Guerra Mundial. Então, Mas houve uma preocupação com a preservação do patrimônio, que é interessante isso. Paris foi bombardeada, mas não bombardearam a Torre Eiffel. Londres foi bombardeada, mas não bombardearam o Big Ben, o Palácio de Buckingham e outros monumentos. houve uma ordem da Segunda Guerra, do comandante, que era para destruir Paris. A ordem dos generais é: destruam tudo, né? Inclusive a Torre Eiffel. E, graças a Deus, eles não obedeceram. E esses monumentos estão aí até hoje para nós nos contemplarmos. Eu queria aqui fazer uma rápida viagem, né, Fernando? Vamos lá, Vamos viajar primeiro pelo mundo rapidamente, vamos. né? Mas só para mostrar como a história é rica e a gente fica encantado, como eu disse agora há pouco, por obras que são deixadas aí pela humanidade há 5.000 anos ou até mais, né? De olhar pelo berço do Ocidente, que é a A Grécia, Grécia. né? Associada depois a Roma, enfim, né? O Império Então, Romano. Mas quanta coisa a gente não tem para ser contemplada e como não movimenta o turismo para conhecer esses locais. muito, muito. Começando pela Grécia, Alexandre, ah, é o berço da civilização, do conhecimento, não é? Atenas. Então, o que aconteceu? Ali vai nascer a filosofia. Então, ali nós temos história, nós temos tudo que se possa imaginar. Principalmente o legado das artes, não é verdade? E da filosofia, que vai acontecer nesse período do apogeu grego. Não é? Inclusive, com o aparecimento do Sócrates, não é verdade? Que, meu Deus do céu, eu sou um maior fã desse Sócrates, não é verdade? Então, ali em Atenas, você tem diversos lugares para conhecer. Tem o Ágora. Ágora é praça. Uhum. Lá não chama-se praça, chama-se Ágora, né? De Atenas. Tem Acrópole, não é verdade? Então, é um local assim simplesmente fantástico de história e conhecimento. Aí eu queria citar também que perto de Atenas, mais ou menos umas 2 horas e pouco de Atenas, tem a cidade de Delfos. Para mim, faz roteiro obrigatório. Lá em Delfos, o que você vai encontrar? O oráculo de Delfos, quer dizer, as ruínas, não é verdade? Mas aquilo foi muito importante, não é? Durante muito tempo. Por quê? Porque ali havia sacerdotisas, pitonisas. Sim. Então, todo mundo ia lá, que tem interesse, para prever o futuro, se entrava em guerra, se não entrava. Então, é um negócio assim, gente, fantástico. E também a questão do Sócrates, né? Que ele tem uma frase lá: conheça-te a ti mesmo. Então, o Sócrates, ao ver essa frase, então é que ele diz, por exemplo, que para nós conhecermos os outros ou o mundo, nós temos que conhecer primeiro a nós, para depois conhecer os outros. Né? Então, ela ficou famosa por essa. E é interessante que a questão do conhecimento grego, né, e eu diria assim, até uma obsessão pelo conhecimento, fez que no mundo antigo nós tivéssemos a Biblioteca de Alexandria. Né, Alexandria, que é uma cidade grega, né,
em homenagem a Alexandre o Grande, Alexandre, sim. né? Um dos grandes imperadores aí que a gente teve. Mais uma vez, a arte da guerra sendo invocada, né? Mas o grego, ele tinha uma preocupação não só de propagar a sua cultura, mas também de interiorizar a cultura dos outros, de entender o que os outros também produziam. Obviamente, a gente está falando aqui, Fernando, com o intento do turismo, e o turismo, de fato, ele se apropria disso, né? De você, digamos assim, identificar ao vivo e a cores aquilo que a gente aprende nos livros da história ou na internet, né? Mas quando a gente invoca isso, Grécia é o berço ocidental, né, da nossa civilização, mas quando a gente olha um pouco mais o nosso passado, né, e eu queria que a gente observasse outras imagens aqui. A gente tem a Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. E eu queria chamar a atenção aqui, fazer uma configuração aqui, ó, a Ilha de Páscoa com as pirâmides, né, do Planalto de Gizé no Egito e mais Machu Picchu, né, Machu Picchu no Peru, que a gente olha para povos muito mais antigos. Claro que ali o egípcio junto com o grego, a gente são contemporâneos, evidentemente, mas quando a gente olha as Américas, basicamente a cultura pré-colombiana é absurdamente desconhecida. E aí veio a surpresa, quando o europeu chega aqui, né, em meados no finalzinho do século XV para o século XVI, onde ele começa a identificar construções maravilhosas, já das civilizações incas, astecas, maias, né, e mais ali, que para mim ainda hoje é algo indecifrável, que temos lá os Moais na Ilha de Páscoa, sim, né, que pertence aqui à América do Sul, como aquilo foi feito? O que eles representam? Então, quando você começa a resgatar um pouco esse passado, alguns diriam que seriam até de extraterrestres, né, que é uma das grandes discussões que se faz. Mas isso tudo acaba atraindo as pessoas a visitar o local, né, Fernando? E aí vem o turismo. Então, na Ilha de Páscoa, por exemplo, essas figuras que nós vemos aí estão por volta de 900 esculturas, que eles chamam de moais. Não é? Então, essas esculturas, elas estão com uma parte do corpo enterrada, entendendo? E também até hoje ninguém sabe como é que aquelas pedras foram levadas para lá. Por quê? Porque não existia meio de transporte para aguentar aquilo e transportar aquilo, né? Então, muita gente acha também que essas pedras elas foram levadas para lá, por exemplo, com troncos de árvores, eles foram, que nem faz hoje, sim, com árvores fazendo rolete ali. fazendo rolete. Uma dessas afirmações é que na região não tem nenhuma árvore, Alexandre. Provavelmente esses historiadores acham que eles foram cortados para fazer esse trabalho, né? E não tem nada lá. Esses moais aí são atrações turísticas. O povo Rapa Nui que vivia lá, não é verdade? E que é um passeio, acho, maravilhoso, dos lugares mais distantes da Terra, né? Porque fica no Pacífico e pertence ao Chile. Ao Chile. E é interessante a gente, quando vai ver também o Egito, né, que também é enigmático a construção das pirâmides, como eles fizeram aquilo, né? Olha, Alexandre, eu juro por Deus, eu não me conformo. Eu não me conformo. São pedras imensas, de 2 toneladas, blocos. Sim. Como é que eles colocaram aquilo lá em cima? Entendeu? Então, como eu já tive oportunidade de visitar o Egito, com meu filho, assim, não adianta, sabe, querer me explicar, porque eu vi eles tentando fazer lá uma espécie de restauração, porque havia caído alguns monumentos e tal. Eles estavam usando um maquinário, Alexandre, uma corrente de aço, eu vi, tá? Desta grossura, aqueles ganchos para levantar, imenso. Hoje, como é que eles fizeram isso naquela época? Né? Que ideia, não é verdade? De você entrar pela pirâmide, cheia de locais para você entrar, ficar, olhar, saídas, armadilhas. Então, é uma coisa espetacular. Então, nós temos aí as 3 pirâmides, né? Quéops, Keflen e Miquerinos. E do lado ali nós temos a famosa esfinge
de Gizé, né? Que também tem histórias interessantes. Sim, Ali, no narizinho dela, está faltando um pedaço. sim. E também existe uma pergunta, por que aconteceu isso? Será que caiu à toa? Né? Tem uma história também que quando Napoleão esteve no Egito, um tiro de canhão teria atingido ali o nariz da esfinge. Então, é tudo história. Um bom guia nos leva a contar tudo isso, você sai de lá maravilhado, querendo voltar. E aí, por isso que as viagens transformam a todos nós. Por isso que o Exato. turismo tem essa capacidade. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui de você, empreendedor, de você, empreendedor, e você que atua no segmento do turismo, da hospitalidade? Apropie-se da sua história. Apropie-se da história do seu lugar, da sua região. Entenda que não são só monumentos, não. A gente está falando de personagens. Né? Ao longo aqui da nossa conversa, nós estamos invocando diversos personagens. Quem são esses personagens? Quanto eles contribuíram para aquele local? Como transformaram a realidade, a época, e que a gente pode observar hoje em pleno século XXI. E isso é que faz da magia de conhecer, e como bem lembrou você, Fernando, ter um bom profissional, um bom guia de turismo, né, que vai nos conduzir e vai nos contar histórias. Isso é talvez uma das partes divinas que o turismo nos proporciona. Chegando, inclusive, falando, acho que um dos monumentos também mais extraordinários que a gente tem é em Petra, na Jordânia, né? Com esse monumento maravilhoso. Inclusive, para quem acompanhou aquela Odisseia de Indiana Jones, Foi uma filmado delas, ali. inclusive, foi filmada nesse monumento de Petra. Petra é pedra em grego. Porque Petra, ela não foi construída, ela foi esculpida, é diferente. Né? Então, aquela montanha assim, avermelhada, maravilhosa, o portal assim tem 30 metros por 43 de altura, entendeu? Então, é uma coisa assim fantástica. A pessoa também fica deslumbrada. Como é que eles esculpiram tudo aquilo, né? Porque ela foi feita de fora para dentro. Sim. Né, que eu acho que é a coisa mais extraordinária quando você olha a construção internamente. Nós já ficamos maravilhados, né, Fernando? Quando você visita uma caverna, e eu tenho sempre essa sensação. Toda vez que eu adentro numa caverna, eu me sinto minúsculo. Né? A pequenez da nossa ousadia em achar que somos grandes. Né, que somos os soberanos. Quando você entra numa caverna, você olha para o alto, você vê uma estalactite lá que leva 100 anos para produzir 1 centímetro, assim. Né, que você vê ali milhões de anos ali a água esculpindo, né, aqueles caminhos. Exatamente. E quando você vê a ação do homem, né, que traz aí os seus marcos históricos, né, porque essas construções elas marcam, né, os seus períodos, justamente para que isso pudesse contar a sua história. Exatamente. Né? Seja o além-vida, que no caso das pirâmides do Egito, justamente isso, são os locais, né, da última morada dos faraós, né, para que pudessem ali, não somente ele, mas com toda a sua corte, levar e conduzir a um novo momento no pós-morte, né, no além-vida, para que pudesse continuar. Mas eu queria só chamar aqui essa última atenção pelo nosso round internacional, é falar um pouco do Coliseu. Né? O Coliseu também foi além de ser uma peça arquitetônica espetacular, mas ele traz também todo um simbolismo histórico, né? Da conquista do Império Romano e de como você, através dos grandes eventos, você entretia o povo. Então, o Coliseu tem, infelizmente, né, ele está em ruínas, e a parte central dele, Alexandre, já não existe mais. Aquele local onde os gladiadores ficavam, onde eles guardavam os animais, não é? Para fazer aqueles eventos que você está falando, não é verdade? Naturalmente, hoje está afundada, mas também são muitos séculos, não é verdade? Mas ainda é um atrativo assim, fantástico. Você fica imaginando como ele era no seu esplendor, como ele era naquela época. Você vê assim inúmeros buracos, ali tudo tinha estátuas, sabe? Homenageando Deus. Era uma coisa inacreditável. E hoje continua sendo uma grande atração turística. Eu li
que alguém estava tentando fazer um restauro ali. Uhum. Tem alguma coisa que precisa mesmo, não é? Mas tem muito segmentos do turismo que acham que se você restaurar tudo, não vai ter mais graça. Perde Então, a essência, são opiniões diferentes, não é verdade? sem É dúvida. uma coisa fantástica esse Coliseu, meu Deus. Fernando, vamos trazer agora 524 anos de história para Terras Brasílias, Vamos lá. né? A gente falou aqui de civilizações, de história com 4, 5, 10, 12 mil anos. Isso é importantíssimo, é fundamental, por isso aí os monumentos que retratam e contam essa história. Mas quando a gente vem para o Brasil, é fundamental, e vamos invocar Sócrates aqui. É, É importante conhecer primeiro a si mesmo para que depois você possa conhecer ao outro, né? Então, olhar para o Brasil é olhar um pouco dessa questão que a gente vem desde lá de Cabralha, na Bahia, passando por Salvador, passando pelos caminhos que fizeram aí, né, a gente subir do litoral para a montanha, seja aqui na nossa região, no estado de São Paulo, Calçada do Lorena, seja nos caminhos de Paraty, né? Ou seja, a gente vai invadindo o interior, olhando as missões no Rio Grande do Sul, com uma influência muito grande espanhola, né? E chegando até esses monumentos, verdadeiros monumentos, que retratam um pouco os ciclos econômicos brasileiros, né? Seja a questão do teatro Amazonas, lá em Manaus, seja a questão aqui trazendo para o litoral de São Paulo a Bolsa Oficial do Café em Santos. Então, quando a gente olha isso, apropriar-se não só de contemplação dos monumentos, de conhecer mais a história, mas como isso também atrai o visitante, né? atrai muito. Aqui no Brasil, como você falou, Santa Cruz Cabrália faz parte do roteiro do descobrimento, né? Então já é uma atração turística fantástica, que pega Cabrália, Porto Seguro, Prado, então já é um motivo de viagem, né? Ali foi rezada a primeira missa do Brasil Uhum. em terra, porque houve uma missa na caravela. Então, em terra, com a cruz, usaram provavelmente o pau-brasil, né? Eu tenho conhecimento que toda vez que ela precisa ser trocada, desgaste do tempo, né, eles usam o pau-brasil para colocar outro para ficar assim, original, não é verdade? Sem dúvida. E daí, caminhando, Alexandre, nós temos, por exemplo, Salvador, a Praça ali do Pelourinho, que é um dos lugares mais procurados pelos turistas, pela história e pela beleza, que tem ali tudo, né? E não só a beleza, né? Tem toda uma questão da religiosidade, né? Se a gente pensar em Salvador, são 365 igrejas, é Uma uma para cada igreja dia para do cada dia ano, do ano. não é verdade? Nós temos o Olodum aí, que acontece muito. Olodum no candomblé significa Deus dos deuses, Uhum. não é verdade? E já foram feitos filmes aí, né? Sim, cenários para filmes E inúmeros. também é um cantor famoso aí que fez lá todo um clipe, não é verdade? E eu acho que isso é importante, né, Fernando, a gente trazer para o contexto, né, para que a gente possa aproveitar cada vez mais aquilo que é nosso. É a nossa identidade. A história, ela dá o sentido de pertencimento. Se eu não conheço o local onde moro, a região onde eu vivo, como eu vou dizer ao outro que aquilo é meu, que vale a pena você me visitar, porque eu conheço algo ou convivo com algo que é singular? Exatamente. Aí, na continuação, Uhum. nós temos, por exemplo, a, o caminho de pedra Paraty, o ouro que era extraído nas Minas Gerais vinha através dessa estrada construída pelos escravos e está bem preservada, porque isso aí é do século XVII ao século XIX. Né? Uhum. Então, todo o ouro que era mandado para Portugal através da cidade de Paraty. Verdade? As missões construídas pelo domínio espanhol, pelos jesuítas da Companhia de Jesus, né? Aham. Olha que os nativos construíram isso, Alexandre. Né? Que coisa interessantíssima. Hoje também é uma grande atração turística. Se deparando com o Teatro Amazonas, 1896, construído na chamada Belle Époque, no auge da borracha, Sim. onde o Brasil era o maior produtor mundial de látex, da borracha, verdade?
e era exportado para o mundo, que o mundo não conhecia, e nós tínhamos então os barões da borracha, a riqueza imensa. Então, tudo que eles precisavam vinha da Europa, né? E o nosso teatro foi construído justamente para que eles pudessem né, se O divertir entretenimento mesmo, naquela a época. diversão, né? É super interessante, Alexandre, muito. Embaixo assim das poltronas tem uma espécie de uma saída de ar, por causa do calor, né? Não tinha Sim. ar-condicionado. Você fica bobo de ver a ideia, não é verdade? O painel. É uma coisa assim fantástica. Pena que durou muito pouco o ciclo da borracha. E também nós temos agora, chegando em Santos, na nossa terra, nossa querida Bolsa Oficial do Café, de 1922, no centenário da independência, 1822, Sim. e também está um imóvel totalmente preservado e muito utilizado. Muito utilizado. O importante de imóvel é isso. Se você faz um restauro, qualquer coisa que você faz um restauro, você tem que utilizar, porque senão ele volta a estragar tudo. Então, é um passeio imperdível, além de um cafezinho lá Sem gostoso, dúvida. não é verdade? Os painéis, Os vitrais vitrais, maravilhosos. todos pintados pelo Benedito Calixto. Então, Alexandre, é um passeio pela história impressionante. Então, é a história que movimenta a atividade turística. É o conhecer, é se apropriar do lugar, da cultura, é de entender e compreender as diferenças, de ficar encantado, sim. Se postar diante de um monumento, se postar diante de uma construção histórica, nos faz revisitar o nosso passado. E talvez seja essa a grande valia que o turismo nos traz, de, ao compreender onde já estivemos, possamos entender o hoje e, por que não, projetarmos o futuro. Fernando, conversa, quando é boa, passar rápido, Pena, viu? né? Passar muito Pena. rápido, café nem esfria, sabendo que você vai voltar em outros episódios Voltarei, para a gente sim. continuar discutindo, se apropriando da nossa geografia, da nossa história, do nosso conhecimento em pró do desenvolvimento da atividade turística. Muito Estarei obrigado pela sempre à participação. disposição. Um oferecimento da construtora Miramar, que sempre tem aquele cantinho gostoso para que você possa viver em paz, com conforto, com tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Também com apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, do litoral de São Paulo. Tem muita história também para contar. Próximo à praia, aos principais atrativos turísticos. Afinal de contas, Palais Hotel fica na cidade que abrigou a primeira vila, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Então vale a pena você conhecer e se hospedar com conforto, com segurança, com tranquilidade. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, é excelência na gestão contábil da sua empresa. Então, você empreendedor, você empreendedora, tenha sempre a gestão contábil redonda, perfeita, feita pela SRM Contabilidade. E também com o apoio de LNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!